Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira e toda terça-feira é dia de projeto, trabalho e debate. Vocês se lembram do meu rosto? A barba foi embora, mas as minhas ideias continuam as mesmas. E hoje no projeto Trabalho e Debate nós temos a satisfação imensa de ouvir uma resposta do aniversariante dessa semana, meu estimado colega, confrade, amigo, irmão, Luciano Martinez. Lu, responde pra gente, né? A maternidade afetiva tem as mesmas proteções jurídicas dadas à maternidade biológica, naturalmente, no campo das relações de trabalho? E você vai conferir a resposta lá no perfil do Luciano Martinez, vai aparecer aqui em cima, e aproveite a oportunidade para seguir todos os professores e professoras do Projeto Trabalho e Debate, né, que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar, juntamente com o também tricolor Danilo Gaspar. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Martinez e integro, juntamente com outros professores de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho de todo o país, o time do Trabalho em Debate. Esse projeto incrível que é coordenado pelos grandes professores Rodolfo Pamplona, Danilo Gaspar e Yuri Pinheiro. Cabe a mim, nesse encontro, falar em homenagem ao Mês das Mães de um assunto extremamente importante. Faço aqui uma pergunta que está relacionada à análise comparativa entre a maternidade biológica e a maternidade afetiva. Afinal de contas, a proteção oferecida à maternidade biológica, ela se estendeu à maternidade afetiva? Eu vou responder a essa questão trazendo uma metodologia interessante. Eu trago alguns quadros e realizo os comentários para que eu seja breve e efetivo com muito conteúdo sobre estes quadros em blocos seguintes a essa minha aparição. Vamos ver como é que fica? Já já você encontra essa novidade, bloco a bloco. Vamos, é rapidinho. No primeiro quadro, é importante perceber, quando comparamos a maternidade biológica com a maternidade afetiva, que no âmbito constitucional, somente a maternidade biológica mereceu a atenção. Nada existe sobre a maternidade afetiva. Em realidade, somente no plano infraconstitucional, houve, através da Lei 10.421 de 2002, uma previsão que estendia os direitos de licença maternidade e de salário maternidade à maternidade afetiva. O gênero contemplado, notem que somente as mulheres eram abarcadas por esses direitos. Entretanto, isso somente se estendeu também para os homens, porque podem adotar, acreditem, somente com a Lei 12.873 de 2013. Somente nesse momento, que é extremamente contemporâneo. E quanto ao filho contemplado, o que podemos dizer? Podemos dizer, evidentemente, que os filhos biológicos sempre foram contemplados com todas as proteções, e aí muito importante referenciar o salário maternidade e a licença maternidade, mas quando falamos de filhos adotados, a idade limite para a adoção é 18 anos e todos eles no âmbito trabalhista, observem aqui, existe referência a CLT, artigo 392-A, ambos, criança ou adolescente, terá direito à licença maternidade, ou seja, os pais adotivos terão direito à licença maternidade. Isso acontece lá no âmbito do salário maternidade? Incrivelmente não. Notem que o decreto 3048, em desobediência até a comandos judiciais em sentido contrário, determinando que abarquem também adolescentes, prevêem coisa diversa. Notem que há uma redação que foi trazida pelo Decreto 10.410 de 2020 e que é encontrável lá no artigo 93A, dispondo que o salário maternidade é devido ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança de até 12 anos de idade. Isso é incrível, é um
atraso, um retrocesso, excluir do direito ao salário maternidade as pessoas que tenham adotado crianças com mais de 12 anos. Aliás, eu entendo até que deveria ser dado muito mais do que 120 dias e um troféu, ou tudo mais que se pode dar para quem opta pela maternidade afetiva. Muito bem, mais 2 tópicos neste quadro. Primeiro, descansos especiais para amamentação. Claro, tem ali no âmbito da maternidade biológica, todo mundo sabe, está lá no artigo 396 da CLT, mas muitos vão perguntar, e a maternidade afetiva, para que amamentar? Bom, a amamentação artificial, na verdade, e isso é possível de existir sim. Notem que isso foi fruto da Lei 13.509 de 2017, uma lei bem contemporânea, não é verdade? Agora, o último ponto deste quadro. E a fruição da licença maternidade? Bom, apenas a mãe frui da licença maternidade, salvo no caso do seu falecimento, é verdade, quando a gente está falando de maternidade biológica. Mas quando nós estamos falando de maternidade afetiva, um dos adotantes tem que escolher. Pode ser o homem? Pode. Isso está onde? No parágrafo 5º do artigo 392-A da CLT. Então, nota ali, parágrafo 5º. A adoção ou guarda judicial conjunta, ou seja, entre 2 sujeitos, homem com homem, mulher com mulher, ensejará a concessão de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães, empregado ou empregada. Isso nos termos da Lei 12.873 de 2013, justamente aquela que estendeu os direitos também para os homens. Gostou? Agora vamos para o segundo bloco, ou seja, para a segunda tabela com análises completivas àquela que a gente fez anteriormente. É bem rapidinho e já já a gente termina essa análise incrível, cheia de particularidades. Veja lá. Vamos à segunda tabela. Nessa segunda tabela existem 3 situações que extremam a maternidade biológica da maternidade afetiva. Note a primeira situação, a situação relacionada à transferência da licença maternidade. Vale também para o salário maternidade, ok? Atente-se para o fato de que nesta situação há uma igualdade de tratamento entre a maternidade biológica e a maternidade afetiva. Sob o ponto de vista da licença maternidade, o tratamento é dado na CLT, nos artigos 392B para a maternidade biológica e 392B associado com 392C da mesma CLT. E como é que fica lá na legislação previdenciária? Lei 8.213 de 91, artigo 71B. E como é que acontece a transferência? Bom, diante do caso de morte da genitora, ou ainda no caso de maternidade afetiva, diante do caso de morte de um adotante, haverá transferência dos direitos de licença maternidade e salário maternidade para o companheiro, o cônjuge sobrevivente, exceto, evidentemente, se o filho também tiver falecido ou se houver situações de abandono. Tudo isso está associado tanto à maternidade biológica quanto à maternidade afetiva. Atente-se, entretanto, para o fato de que, para que essa transferência aconteça, o empregado terá que ter vínculo, né? Ou seja, ele precisa ter um vínculo de emprego, ou seja, a pessoa para quem se transfere também precisa ser empregado, e a pessoa para quem se transfere o salário maternidade também precisa ser segurado. Bom, a segunda situação é aquela que diz respeito ao recebimento do salário maternidade. Note que o salário maternidade, devido em decorrência de maternidade biológica, é pago na base de 120 dias e tem toda aquela situação relacionada a se iniciar antes do parto e até mesmo de ter uma extensão hoje garantida através de uma ação declaratória de inconstitucionalidade que foi recebida como uma ação que visava a apreciação de situações relacionadas a preceitos fundamentais. Pois bem, no caso específico da maternidade
afetiva, a coisa é na base de 120 dias sempre. Já existiu no passado uma tabelinha que relacionava a idade da criança ao tempo de duração do benefício, mas isso felizmente acabou, foi uma etapa e nós igualamos o direito. E aqui agora sobre o pagamento do salário maternidade. Note-se que o pagamento do salário de maternidade para seguradas empregadas é feito pela empresa, mediante compensação. Empregadas domésticas recebem diretamente do INSS. Mas aqui, na maternidade afetiva, é sempre pago diretamente pela Previdência Social. Muito legal, não é? Bom, e agora nós vamos ver o último dos quadros, ou a última das tabelas, que trata sobre o tema relacionado à estabilidade. A estabilidade tanto na maternidade biológica quanto na maternidade afetiva. O que você acha que existe em relação a esse assunto? Como é que você acha que está o estado da arte que diz respeito a esse tema? Vamos ver? É agora e já já a gente encerra esse assunto. Um abraço. Chegamos ao terceiro e último quadro que trata das distinções entre a maternidade biológica e a maternidade afetiva. E notem que esse ponto é extremamente relevante porque ele é jurídico-trabalhista, é o ponto que diz respeito à estabilidade. Pois bem, todo mundo sabe que a maternidade biológica garante a estabilidade desde o momento da concepção até 5 meses após o parto, ou seja, desde o instante de confirmação do estado de gravidez até 5 meses após o parto. É o que está lá no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 10, inciso 2º, letra B. E como é que fica essa situação em relação aos que se envolvem em cenas de maternidade afetiva? Garante-se o mesmo, sabe? É interessante isso, mas existem algumas questões que acabam sendo talvez o ponto distintivo de maior importância aqui. Notem a redação do parágrafo único do artigo 391-A, em que se diz que o disposto no caput se aplica ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção viva. E aí se pergunta, e se a adoção for conjunta, os dois terão estabilidade? Olha, me parece que sim, porque não tem restrição. Se 2 pessoas adotam uma criança, as 2 serão estáveis, mas por quanto tempo é o que se pergunta? É evidente que será equivalente a adoção ou a guarda para fins de adoção ao parto. Então, é 5 meses após a concessão da guarda para fins de adoção ou, propriamente, a adoção. O que acontecer primeiro. E, de segundo plano, a gente analisa aquela questão da estabilidade estendida ao detentor da guarda em caso de morte da genitora. Para isso, a gente tem uma lei complementar, no caso de maternidade biológica, garantindo o direito de extensão. O que se diz ali é o direito prescrito na linha B do inciso 2º do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos casos em que ocorreu o falecimento da genitora, será assegurado a quem detiver a guarda do seu filho. O mesmo haverá de se concluir em relação à a maternidade afetiva. Não existe ainda previsão nesse sentido, viu? É importante que exista uma norma que expressamente preveja por uma questão de segurança, mas que haveria de se dar um tratamento de similitude, sim, porque onde há a mesma razão, há de haver a mesma disposição. Entretanto, a gente encontra um projeto de lei no Senado, de número 796 de 2015, que agora se encontra remetido à Câmara dos Deputados desde abril de 2020, que visa justamente alterar a redação do artigo 1º desta lei complementar para estender a estabilidade provisória no emprego para os empregados que adotem ou que venham a obter guarda judicial para fins de adoção. Oi, gente. Olha, eu aqui de volta para agradecer e para dizer que foi um prazer ter falado de um assunto tão importante no mês das mães. Um mês tão relevante, um mês que trata de uma questão tão importante e delicada, que é a questão que diz respeito à maternidade.
e a maternidade, que é esse direito fundamental, está previsto no artigo 6º do texto constitucional e que, afinal de contas, se você levar em consideração que efetivamente ela significa a maternidade, essa experiência que envolve toda a família, ela significa um ato de perenização da nossa própria espécie. Por isso é que existem tantas proteções jurídicas oferecidas à maternidade. Pois bem, aproveito para mandar um abraço para todas as mães do Brasil, para as mães da minha família, para todas aquelas pessoas que sendo filhos, têm também as suas mães e sendo mães, cuidam tão bem dos filhos. E queria mandar um abraço muito grande para todos os integrantes do Trabalho em Debate, esses grandes professores reconhecidos em todo o Brasil e dos quais eu sinto um orgulho imenso e uma amizade que realmente desafia as fronteiras dessa telepresencialidade. Um abraço para todo mundo e até breve.